mundo das celebridades. E claro, se a pauta é fofoca, o nosso comentarista é o nosso querido Felipe Reis, se juntando a nós aqui ao palco do Morning Show. Fala, Filipão, bom te ver, meu irmão. Ao que tudo indica, quem protagonizou a polêmica da vez foi o cantor Júnior, mais conhecido como Irmão da Sandy, né, que causou muito nesse final de semana. Por quê? Bom dia, Marinho. Bom dia a todos aqui do Morning Show. O Júnior deu uma declaração política ali durante o show no The Tal que rolou nesse final de semana. Você pode estar se perguntando, como que é a carreira do Júnior? Eu não lembro qual a última música dele. Sinceramente, me lembro mais da carreira do Júnior na época com a Sandy, mas ele está, assim, numa carreira solo. O mesmo Júnior, aquele que quando adolescente estava na banheira com miojo, aquele Júnior mesmo. Ele estava cantando no The Tal. E aí, no final de uma canção, ele mandou um anistia e aí falou 2 palavrões. Aquele, o Carvalho, Porta, sabe? Ele deu 2 palavrões bem fortes ali. Tanto é que as pessoas falam, nossa, o Júnior fala palavrão, né? Porque o Júnior é muito lembrado pela época infantil, né? Do sucesso infantil. Só que isso levou muita discordância. Muitas pessoas que são a favor da anistia ficaram muito revoltadas com o ato, né? Que foi político do Júnior. E muita gente levantou até uma lebre, viu, Marinho? Porque ele deu esse discurso político enquanto o palco estava apagado, num blackout. Será que ele preferiu não expor a imagem na hora de falar isso? Sei que viralizou demais esse discurso do Júnior. Foi um dos poucos ali entre os cantores que fizeram alguns discursos políticos no festival desse final de semana. Meus amigos, não poderia ser diferente, né? Mas ninguém melhor aqui para complementar aqui o contexto trazido aqui pelo Felipe Reis do que o famoso aqui, o sujeito que sempre dinamita a nossa mente, explode a nossa mente com reflexões profundas. Bruno Lopes está aqui com a gente, se juntando a nós aqui nessa segunda. Beleza, meu irmão? Prazer em revê-lo. Bom dia, prazer é meu. Não tem jeito, né? Deu opinião nesse país ou no debate público atual, em qualquer canto desse planeta, acaba virando vidraça, repercutindo, acaba gerando, uma represália de pelo menos 50%. Muita gente é contrário, né, Marinho, a cantores se posicionarem politicamente, né? Ainda mais com uma pauta dessa, né? Podia ter escolhido uma mais tranquila, mas tudo bem. Vamos aqui com o nosso Bruno Lopes. E aí, doutor? Cara, é muito difícil falar sobre isso, na verdade, porque a inteligência emocional diz que lugar certo, pessoa certa, intensidade certa. E aí sim você tem uma condição de fazer um debate claro ou até se posicionar de uma maneira clara e assertiva. Não foi o caso. Por quê? Porque ele faz uma declaração curta com alto impacto num lugar errado, onde tem pessoas, que não estão ali para poder ouvir manifestações políticas, estão ali simplesmente para poder se divertir, se entreter e ter um pouco de sanidade mental nesse sentido de ter uma tranquilidade, um arejo de repente. Quando você tem uma fala dessa muito curta, você está sujeito a má interpretações, você está sujeito a polarização, você está sujeito a coisas que de repente não foi do seu intuito. Não é uma pessoa que costuma falar de política, não é uma pessoa que costuma se posicionar politicamente. Então eu acho que foi, independente do posicionamento político que ele tem, uma infelicidade na questão de estar no lugar errado, com pessoas que talvez não estivessem ali para ouvir, e na intensidade que talvez não foi assertiva, porque ele não colocou a opinião dele, ele simplesmente falou um jargão, um palavrão. Então pode ter sido inclusive uma manobra de marketing, algo do tipo, já que está todo mundo filmando e muitas pessoas iriam falar depois, e aí ele poderia surfar uma onda de uma, Justo. Como é que eu posso falar? De um posicionamento, não, mas de falarem mais dele, não só através do show, não só através da música. Mas estão falando mal dele, viu? Então, mas não tem aquele lugar de falem mal, mas falem de mim? Hoje em dia, você se posicionar e se posicionar num lugar ruim pode gerar coisas boas também. Mas depende, tem gente que sabe operar nesse sentido, outras que não levaram em conta, fizeram isso achando que ia receber apenas aprovação e tiveram toda essa represália, né, Felipe Reis? Me parece que não é o caso dessa postura um pouco mais maquiavélica e utilitarista ali do próprio, que o Lopes muito bem descreveu. Não vejo o Júnior, no caso, tendo essa tendência, né? O Júnior não é uma pessoa que tem vendido muitos shows, até raramente faz shows. Alô, galera. Então, eu não sei, né, se isso vai mudar a partir de agora ou não. Talvez ele não se importe muito com isso.
Ele tava lá já com cachê bem pago no Detal, né? Então por isso ele aproveitou o momento, surfou na onda. Não, a minha grande surpresa nesse caso todo, dessa situação, é descobrir que o Júnior estava no Detal. Eu acho que... eu nem sabia que ele cantava desde que a Sandy o deixou. Então, pra ser muito sincera... É irmã dele. Mas assim, acabou a dúvida. E olha que eu fui na turnê de casal, né? Eles são filhos de dois grandes cantores sertanejos, aí não de dois, mas de uma dupla. A partir de agora. De um só. Eita. Dupla lá no Goiás, a gente trabalha tudo igual. É a dupla, filha da dupla. Lá no Goiás. Lá em Goiás tem essa minha dupla, terra. não. Então, lá em Goiás, lá em Goiânia, a última vez que eu ouvi falar do Júnior foi quando ele esteve no show do fim ali da Sandy Júnior. E agora que descobri que ele é contra a anistia. Oh, meu Deus, Júnior. E a sua música? Isso agora, ninguém sabe. Com todo respeito aos envolvidos aqui, aos filósofos e pensadores modernos, João Neto e Júnior Lima, eu não vou me socorrer neles para formar o meu juízo, entender a realidade ou entender os problemas sociais, culturais e políticos brasileiros. Tem gente que pode até se motivar, mas, enfim, acho que tá o próprio Kevin Spacey, né, que passou por um calvário aí, merecido em algum grau, mas foi absolvido agora. O próprio dizia, ninguém liga para a sua opinião. O próprio Ricky Gervais, naquele antológico discurso dele no Golden Globes, alguns anos atrás, mostrando para os artistas, foca na própria arte aí, que vocês vão ser muito mais celebrados e terão muito mais receptividade, né, Felipe? Tudo tem sua ideologia, né? Não tem como. Só que às vezes as pessoas acabam dividindo demais, né? Esse grupo na hora de se posicionar. Eu acho que para ele seria melhor ter todo mundo como fã, né? Mas aí talvez ele não tenha nenhum nem outro. É verdade. É pura verdade. Vamos aqui com o Bruno Lopes. Eu acho muito perigoso hoje em dia a manifestação política, porque a responsabilidade de quem está falando vai muito além do que você fala, de forma que as outras pessoas vão ouvir e entender. E a gente precisa ter claro na nossa mente que as pessoas, elas vão se deparar e vão pegar e vão sei lá, fazer daquilo que está sendo dito e colocar na própria realidade, que às vezes é uma realidade muito distante. E aí a execução e a ação vai para um lugar que é absurdamente diferente daquilo que foi dito. Então, assim, a gente está vendo pessoas tomando ações muito equivocadas, com violência, com mortes e tudo mais. Então, uma declaração de forte impacto emocional, com muito palavrão, como se fosse um grande desabafo de uma pessoa que não tem um passado político ou um passado de posicionamento político, pode fazer com que pessoas usem essa declaração para poder exercer de forma com ação algo que seja muito ruim e aí se defenda com isso. Então, o artista, principalmente, a pessoa que está aqui na televisão, tem que tomar muito cuidado com a forma que você vai se posicionar para que você não possa exercer alguma coisa em cima do outro sem você saber como é que o outro pensa, quais são os valores do outro, como é que o outro reage de acordo com os seus sentimentos. Então, tem que tomar muito cuidado com o seu posicionamento. E não se posicionar, é tomar cuidado com as palavras e a intenção, porque você não conhece as pessoas que vão te ouvir. Um ponto que eu acho triste nessa história é como que o clima de polarização parece que traga qualquer tema para dentro da polarização. E isso é muito ruim do ponto de vista de construção social e até de cultura de tolerância, porque parece que nada pode existir, nenhum ponto de contato comum entre os dois grupos políticos. Então, todo mundo tem que se posicionar o tempo todo, tudo precisa estar no diapasão de qual é o seu lado na tribo da política, e a gente vai perdendo a capacidade de ter símbolos que são comuns e brasileiros, independentemente de posições políticas. E isso acaba desgastando o espaço comum, no sentido de uma comunidade política que compartilha de símbolos, de manifestações que estão acima de polarizações. Então, é muito triste como parece que esse fenômeno, essa manifestação do Júnior, acaba entrando dentro desse fenômeno. Um artista que nunca foi posicionado de um ponto de vista de lados políticos acaba cedendo a esse clima de polarização e passa a ser visto como representante de um dos lados. O ponto é, o que nos resta sem a contaminação da polarização? Que artistas, que símbolos nacionais podem ser pontos comuns, independentemente de lados políticos? Isso é algo que tem nos faltado e faz muito mal
para o espírito nacional, inclusive. Não, é uma brincadeira, né? A gente viu recentemente, enfim, nos últimos anos, né? Guaraná, Jesus e Tubaína virando de direita, enquanto Morango do Amor, Cachorro Caramelo e Jabuticaba são de esquerda a partir de agora. Até o Zé Gotinha. Pô. Zé Gotinha, enfim. Mas isso aí tá posto, mas o problema, com certeza, é inflamado e aprofundado, agravado, né? Quando você vê artistas que movem com as mentes e corações de milhões e milhões de pessoas fazendo de palcos os seus, enfim, plataformas políticas ou comícios, né? Aí que mora o perigo. Enfim, a gente lembra da própria Taylor Swift, né, fazendo isso e teve boicotes generalizados. Não teve boicote nenhum. Nossa, boicote, maior turnê musical da história. Uau, que boicote. Nossa. Alô, galera. Eita, porra. Mas uma coisa que me deixa a Jess Peixoto aqui é devota da Taylor Swift, mas enfim, que ela se posicionou a favor dos democratas, posicionou. Ônus e bônus como tudo na vida. Bruno Lopes. Mas, Marinho, os fãs cobram dos artistas Sim. posição, principalmente em época de eleição, né? A gente vê, a Anitta foi cobrada lá atrás, sei bem como é que é. de isentona. Então, assim, não sei também, acho que os fãs querem saber o que eles pensam. Vamos assim se despedindo de todo mundo que nos ouviu pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Fica por aqui, amanhã às 10, estamos juntos de novo. Tchau. Em frente aqui para todo mundo nos assistindo. Bruno Lopes. Vamos aqui? Ou o Jess tem um comentário? Não, é porque, Jess. assim, o Júnior já falou sobre isso politicamente. Ele até brigou, teve uma situação com o tio, Chitãozinho, que por sinal estava atrás do Bolsonaro ali numa coletiva lá no Palácio na época. E, claro, existe ali uma situação familiar também. Nós vemos vários casos assim, o João Guilherme, filho do cantor Leonardo. Então é uma geração, assim, sertaneja, pessoas que não estão seguindo sertanejo, que está acontecendo ali nessa lógica. E eu acho que vale a gente ressaltar aqui o próprio festival, que pode ter ali uma mancha, pode ter um ruído por conta disso e é o contratante. Não é um show próprio, é um festival. Isso também pode ser um problema para a marca. Eu acho que deveria ter mais responsabilidade nos festivais, principalmente. Inclusive, Jess, tem muita gente levantando listas de marcas e tentando levantar um boicote a essas marcas. Não sei se isso vai pegar, mas estão tentando. Então, mas é justamente isso. Assim, o que me preocupa é esse exercício da discriminação e do preconceito. Né, a gente não tem falado isso, mas meus colegas podem me ajudar, mas quando você tem uma opinião ou um posicionamento político, a outra parte automaticamente te cancela, te diminui, te xinga e te exclui, seja família, seja de qualquer lugar. E isso é um exercício de um preconceito. Então, a gente já vem lutando tanto contra certos preconceitos, e a gente não pode esquecer que esse, na questão política, também é um exercício de preconceito. Então, a gente tem que tomar consciência de que a opinião do outro é do outro, a verdade do outro é do outro, a gente pode debater, a gente pode conversar, aliás, a gente deve debater e conversar para crescimento de uma sociedade. Pensa comigo, a mesma opinião não leva à evolução. São opiniões divergentes com pessoas com o coração bom a fim de crescer, a fim de propor o crescimento que vai fazer com que uma sociedade evolua. Então não vamos exercer o preconceito mesmo que seja na questão política. Aliás, em nenhuma questão o preconceito ele é absurdo, a gente tem que sempre ser contra o preconceito. Agradecer também o Felipe Reis aqui, sempre agregando em muito. E a gente conta com você na sequência. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Considerações finais aqui da nossa bancada. Brevemente, mano, tem a palavra? A separação entre público e privado. No fim das contas, a gente está retomando o que Locke falou lá no século XVII, que é separar a posição religiosa, por exemplo, lá atrás, do resto da qualidade daquele ser humano, né? Todo mundo, independentemente de posições, deve ter dignidade e direito de existir. Queria dedicar o programa de hoje ao Gabriel Farrell, que, amante dos esportes radicais, lamentavelmente nos deixou. Enfim, conheci ele brevemente, mas, enfim, era muito amigo de muitos amigos meus e deixou, enfim, aquele sorriso contagiante dele, uma baita tragédia. Mas o Morning Show fica em homenagem a ele e a todos vocês que nos acompanharam rumo ao Pânico. E a gente volta amanhã. Muito obrigado. Jovem Pan Morning Show.